Bom, ainda continuando o assunto sobre o jejum do Senhor Jesus Cristo, que eu gravei um vídeo agora há pouco falando sobre o jejum e a tentação do Senhor. Falei de uma forma bem breve. Mas eu vou aprofundar um pouco mais esse assunto, porque eu acho um assunto muito interessante. Mas eu já quero aprofundar esse assunto sobre a tentação do Senhor Jesus Cristo e sobre o jejum dele. Eu já quero começar esse assunto te fazendo uma pergunta. Se você fosse conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo, você comeria alguma coisa? Você beberia água? Se você tivesse que fazer um jejum, então imagina você sendo conduzido para uma guerra, uma verdadeira guerra contra o senhor do mal, o príncipe do mal. Você beberia água? Não. Você, de repente, você poderia pensar, não, eu estou indo para essa guerra, o diabo vai estar lá para me tentar, e eu só não vou comer, mas eu vou tomar um pouquinho d'água. Da onde que sairia essa água para você? Mas eu acredito que você é muito inteligente. Se você fosse também conduzido pelo Espírito ao deserto, você entraria num jejum completo para você ter a força máxima do teu espírito, para você ter uma ligação grandiosa com Deus. Eu estava vendo um vídeo esses dias de pessoas que estudam a palavra de Deus e a pessoa falou, não, nos 40 dias Jesus ele não comeu, mas ele bebeu água, porque está escrito que ele, depois dos 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Ela não diz que ele teve sede. Claro, não precisa nem dizer que ele teve sede. Está escrito ali que é um jejum completo. O Senhor não faz nada parcial, o Senhor faz tudo completo. E ele não foi dar um passeio no deserto. Ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto com que finalidade? Para ser tentado pelo diabo. Ele não foi dar um passeio onde ele não iria comer, mas sentindo sede ia tomar um pouquinho d'água. Então, eu quero estar lendo para você, eu vou ler o capítulo 4, até, do versículo 1 até o versículo 11. Então vamos lá. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Eu quero fazer uma observação aqui, no que eu li. Eu acredito, aí é pensamento meu, o diabo ele sabia que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. Ele é a palavra do Deus Altíssimo. Então, eu acredito que o diabo, ele sabia que Jesus não tinha fraqueza. Mas em qual momento
o Senhor estaria mais fragilizado. O diabo poder tentar ele no momento de fraqueza humana, porque a fome e a sede é a fraqueza do corpo, é a necessidade do corpo. Então o diabo esperou 40 dias e 40 noites. O diabo não tentou ele nos 40 dias ele tentado, não. Ele, depois dos 40 dias, porque está escrito, olha, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Então, o diabo esperou a condição de Jesus estar fragilizado para ele poder chegar e tentar. E ele tentou primeiro na fome dele, na fraqueza do corpo dele. Mas não conseguiu absolutamente nada. E nós, quando entramos numa guerra contra o diabo, nós vivemos constantemente numa guerra contra as hostes malignas. É eles nos tentando e nós se esquiva para cá, se esquiva para lá para poder vencer, porque é uma batalha, é uma guerra diária. Nós temos um inimigo que é o diabo, esse é o inimigo declarado, que é as trevas declarada, nosso inimigo. E nós temos a nossa carne, que é um grande adversário que está conosco todo o tempo. O diabo até se ausenta, mas a carne você vive dentro do teu corpo. O teu corpo não se ausenta de você. Então, as fraquezas não se ausentam da tua vida. Elas estão diariamente ali te consumindo, fazendo você raciocinar como é que eu vou vencer isso, meu Deus me ajuda, meu Deus me perdoa. Então, você está em constante pedido a Deus para te ajudar. E continuando aqui o texto. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí o diabo, que ele tinha missão de tentar o Senhor, ele continuou da seguinte forma. Então o diabo o transportou à cidade santa. A cidade santa é Jerusalém. E colocou-o sobre o pináculo do templo, colocou lá no ponto mais alto do templo. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. O diabo conhece a palavra. Ele não cumpre a palavra, mas ele conhece. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Que resposta maravilhosa. Que resposta maravilhosa. Ele, Jesus, era o próprio Deus, e ele disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus, ele é tão lindo, tão maravilhoso. E novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Que maravilha. Então, eu estava vendo esse vídeo e eles falando sobre jejum, né? Pessoas estudiosas. Tinha um pastor, tinha uma pastora e tinha um rapaz no vídeo. E aí quando chegou nessa parte do jejum de Jesus, o pastor falou o seguinte, não, está escrito que depois ele teve fome. Depois do jejum dele de 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Não está escrito que ele teve sede, mas nem precisa estar escrito. Nem precisa estar escrito.
É só você raciocinar um pouquinho que você vai entender. A pastora até falou, mas ele estava no deserto. Eu entendi que para ela ele tinha jejuado 40 dias e 40 noites, não tinha comido nem tinha bebido, mas para o pastor, o homem, ele tem vários vídeos, famoso, um grande pregador da palavra, ao qual respeito todos os pregadores da palavra, só que alguns interpretam errado. Então aí no conceito dele, Jesus, ele só não comeu, mas que Jesus bebeu. Mas bebeu o que no deserto? Deserto não tem água. O Senhor Jesus passou 40 dias e 40 noites com uma finalidade de ser tentado pelo diabo. Ele foi para uma guerra, ele não foi para um passeio. Aonde ele está passeando, ele só não come, mas ele sente sede e toma uma aguinha. Não, ele foi para uma guerra contra o diabo. E ele precisava vencer essa guerra. Como ele venceu. Porque se ele tivesse cedido ali, ele teria sido reprovado. E o que eu quero passar para você também? Não ceda. Quando você começar um jejum, a dica cristã que eu dou para você, faça jejum completo. Faça jejum completo. Não faça só, não vou comer nada, ou não vou beber nada, ou só vou beber e não vou comer, ou só vou comer e não vou beber. Não faça isso. Faça completo. Se você não aguenta ficar 24 horas sem comer e beber, faz 12 horas de jejum, sem comer nada e sem beber nada. Porque o jejum mesmo, ele é um ato de você se abster, você deixar de ter, você deixar de consumir coisas. O jejum, o ideal é você fazer o jejum completo. Esse é o ideal. Na lei, a lei tem as emendas. E no jejum, tem o jejum completo e criaram as emendas no jejum. O jejum completo é não beber e não comer. Nada. Aí as emendas vêm, não, mas você pode fazer o jejum só de comida. Não come nada sólido, mas bebe água. Você pode fazer o jejum de uma fruta, de algo que você gosta e tal. Parece uma brincadeira isso daí, uma brincadeira de criança. Você come isso, não come aquilo. Não, faça o jejum. É uma dica cristã que eu dou para você, mas respeito se você quiser fazer o jejum parcial. Mas o que vai fazer mais efeito é o completo. Eu, quando faço jejum, eu faço ele completo. Eu me esforço para fazer ele completo. Meu primeiro jejum foi de 48 horas, 2 dias. Eu não comi nada e não bebi nada. Teve um momento, no segundo dia, que meu coração deu uma disparada. Isso eu senti. Mas eu fiquei firme. Eu estava bem espiritualmente, então jejuei 48 horas direto. Lavei o meu rosto, lavava o meu rosto, não falava para ninguém que estava jejuando, porque o Senhor ensina para no momento que você está jejuando, você não falar para ninguém, não pode parecer às pessoas que você está jejuando. Só Deus e você tem que saber. Então ele fala, lava o teu rosto, para não parecer aos outros que você jejua, para você não ficar com aquela carinha de triste ali, estou com fome, estou com sede. O que você tem, irmão? Não, estou em jejum. Então, para você não revelar naquele momento que você está fazendo as coisas. É que nem oração, você ora ao teu Pai que está em oculto e ele te recompensará publicamente. Então você, naquele momento, você ora em oculto, no teu aposento. Eu estou fechado aqui, ó. Esse é o meu quarto. Eu estou fechado aqui nesse quarto. Eu fecho a porta, embora eu esteja aqui sozinho, eu fecho a porta do quarto e dobro o meu joelho. Tá? E
eu tenho até um tapetinho que fica aqui, ó. Tem um tapetinho. Esse tapetinho eu coloco ali do lado da cama para não ajoelhar no chão, porque nós temos que fazer tudo com sabedoria, entendimento. Se você ajoelha no chão, com chão frio, você levantou da cama, teu corpo está quente, você ajoelha no chão frio, você vai adoecer. Então não é isso que Deus quer. Jesus não quer sacrifício. O Senhor Jesus Cristo, Ele não quer sacrifício, Ele quer obediência. Ele quer cuidado com aquilo que Ele ensina, que Ele ensinou. É isso que Ele quer. Então, meu primeiro jejum foi de 48 horas. O segundo jejum que eu fiz foi de 72 horas, completo. Eu não comi nada, eu não bebi nada. A carne realmente, ela se desconstrói. O jejum faz com que os desejos carnais se desconstruam e faz com que o nosso espírito se eleve cada vez mais. Depois que você acabar o jejum, não coma muito, coma aos pouquinhos, porque o estômago ele acaba se fechando pela ausência do alimento. Então você volta a comer aos poucos. O terceiro jejum que eu fiz, esse foi só de coisa sólida, eu não comi nada. Então, nesse jejum foi 14 dias. É que faz anos que eu fiz, 14 ou 15 dias, mas eu afirmo que 14 dias eu fiquei. Eu não comi nada sólido. Eu só tomava água, chá e leite. Só líquido. Foi uma experiência muito boa na minha vida, porque eu dobrava os meus joelhos. Eu sentia aquela virtude, como se fosse uma librina. Eu sentia aquela virtude sobre mim. Eu estava no meu início, na minha vida com Deus, na minha carreira cristã. Uma das coisas que acompanha a vida do cristão é o jejum. Então, a dica cristã que eu dou para você, faça o jejum completo. Se você não aguenta ficar sem comer e beber por muito tempo, começa com um jejum de 6 horas. Às 6 horas eu não vou comer nada e não vou beber nada. Começa a treinar o teu corpo. Começa a acostumar o teu corpo com a ausência da água e com a ausência do alimento sólido. E aí você vai ver, você vai ficar muito forte espiritualmente. E se você suporta muito tempo sem comer e sem beber, faça jejum completo. 24 horas. Não coma e não beba. Mas se você tem algum problema de saúde, aí você tem que tomar cuidado ao fazer o jejum. Porque o Senhor não quer sacrifício. O Senhor quer obediência. Então, o Senhor Jesus não foi dar um passeio no deserto. Porque eu acredito que Ele não veio para a terra para passear. Ele veio para a terra para trabalhar. Ele falou, meu pai trabalha até agora e eu trabalho junto com meu pai também. Então o Senhor Jesus ele foi para o deserto com uma finalidade, ser tentado pelo diabo. E se você está na luta contra o diabo, não vacila. Não vacila. Jejua completo. Não vamos vacilar. Vamos nos esforçar para dar o melhor de nós. Nós precisamos dessa tão gloriosa salvação, que não é fácil. Então o Senhor Jesus ele não foi passear no deserto. Ele não transformou pedra em pão. Ele não transformaria também areia em água. Porque para ele ter bebido, ele teria que ter água todos os dias. E de onde é que sairia essa água? Você acha que no deserto teria ali, tá no deserto, tem um riozinho ali, ó.
Aonde o senhor vai sentir sede, vai ali no rio, vai pegar água e vai tomar. Pô, aí não é deserto. Aí não é deserto. Ele foi conduzido para o deserto. E com uma finalidade de guerra, uma finalidade de luta. Então ele não comeu e não bebeu. Com respeito aí aos pensamentos de quem fala que ele só não comeu, com respeito, mas analisa as escrituras direitinho. Não está escrito que ele teve sede, nem precisa estar, porque ele não ia fazer um jejum parcial. Está escrito que ele jejuou 40 dias e 40 noites. Então, esse jejuou é não comer e não beber. Amém? Que Deus abençoe grandemente as vossas vidas. Eu quero falar só mais uma coisa antes de encerrar esse vídeo. Nos 14 ou 15 dias que eu fiquei, 14 dias a certeza que eu fiquei sem comer comida, só bebendo líquido, a minha pele ficou como pele de bebê. Meus lábios ficaram bem vermelhinhos e a minha pele ficou parecia uma pele de bebê. Realmente houve uma transformação completa na minha aparência. Quando eu fui na casa de um irmão, ele falou assim para mim: você já se olhou no espelho? Eu falei sim. E meu rosto parecia um rosto de bebê. Nesses 14 ou 15 dias, salvo eu. Mas foi uma experiência muito boa para mim. E eu, quando jejuo, eu procuro fazer 24 horas sem comer e sem beber. O Senhor falou para não falar no momento que você está fazendo as coisas, para não parecer aos homens que você quer mostrar para os homens. Mas depois você pode compartilhar a tua experiência, a tua experiência serve de ensinamento para outras pessoas. Então, fica essa dica cristã para você. Analise o que eu falei, tá certo? Eu vou fazer um pedido para você. Se você gostar desse vídeo, dá um joinha, não custa nada, não vai custar nada para você. Dá um joinha. E se quiser fazer um comentário, nossa, eu vou amar ver um comentário seu e ler o que você escreve, o que você pensa, tá bom? Com respeito a todos, amados irmãos, eu estou gravando esse vídeo. Eu quero desejar um ótimo dia para todo o povo de Deus e que Deus os guarde e ajude cada um de vocês dia a dia a vencer todas as coisas em nome de Jesus Cristo. Fiquem todos com Deus, na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.